16 de maio de 2024, quinta-feira da 7ª semana do tempo da Páscoa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos filhos e filhas, muito bom dia, vos saúdo com a paz de Jesus. Nesta manhã desta quinta-feira, nós vamos meditar o texto dos Atos dos Apóstolos, o capítulo 22, versículo 30, o capítulo 23, versículos do 6 ao 11. Naqueles dias, querendo saber com certeza por que Paulo estava sendo acusado pelos judeus, o tribuno soltou-o e mandou reunir os chefes dos sacerdotes e todo o conselho dos anciãos. Depois fez trazer Paulo e colocou-o diante deles. Sabendo que uma parte dos presentes eram saduceus e a outra parte eram fariseus, Paulo exclamou no conselho dos anciãos: Irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseus. Estou sendo julgado por causa da nossa esperança na ressurreição dos mortos. Apenas falou isso, armou-se um conflito entre fariseus e saduceus e a assembleia se dividiu. Com efeito, os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, enquanto os fariseus sustentam uma coisa e outra. Houve, então, uma enorme gritaria. Alguns doutores da lei, do partido dos fariseus, levantaram-se e começaram a protestar, dizendo: não encontramos nenhum mal neste homem. E se um espírito ou anjo tivesse falado com ele? E o conflito crescia cada vez mais. Receando que Paulo fosse despedaçado por eles, o comandante ordenou que os soldados descessem e o tirassem do meio deles, levando-o de novo para o quartel. Na noite seguinte, o Senhor aproximou-se de Paulo e lhe disse: tem confiança, assim como tu deste testemunho de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meus queridos filhos e filhas, nós acompanhamos um texto muito bonito. Nós vemos no começo da narrativa dos Atos dos Apóstolos que há um conflito. Os comandantes, os representantes dos romanos, da guarda romana, queriam saber se de fato Paulo era culpado, porque parecia implicância religiosa, e parecia que ele estava preso de maneira indevida, né? Não encontravam nele culpa nenhuma, por isso eles colocam Paulo na frente dos próprios líderes religiosos, do próprio povo de Paulo. No caso, os fariseus, lá também tinham saduceus. E é interessante que a perseguição e a discussão acerca da necessidade de Paulo permanecer preso, ela ladeava um assunto, né? Era um assunto motivo da discussão: a ressurreição dos mortos. Olha só, minha gente, uma coisa importante para nós levarmos para a vida para nossa vida, né? Uma coisa para nós levarmos como testemunho de São Paulo: a fidelidade, a persistência. Paulo não arredou o pé.
mesmo diante daquele conflito, daquele alvoroço de pessoas discutindo doutrinas, e todos eles querendo que Paulo permanecesse preso, e até mesmo, por que não, que ele fosse morto, todos discutindo isso, todos desejando isso, mesmo em meio a esse cenário, ele professa fé na ressurreição dos mortos. Ele é fiel àquilo que ele recebeu de Jesus. Mais uma vez, um grande testemunho para nós a fidelidade desse homem. Não teme o alvoroço, não teme a possibilidade dele ser despedaçado ali, dele ser atacado por tanta gente. Ele estava sozinho, mas na verdade ele sabia que ele não estava sozinho. Minha gente, quando nós entrarmos em algum cansaço, em quaisquer que sejam as lutas da nossa vida, sabe quando aqueles momentos que a gente fala assim, ai, cansei, né? Vou largar tudo, vou tocar minha vida, vou seguir não sei o quê, não quero mais saber, sabe essas situações? Quando a gente chegar em situações como essa, lembremos desse exemplo de Paulo. Ele foi ousado, mas ele foi ousado em permanecer fiel a Jesus Cristo. Ele sabia que ele tinha recebido a verdade. Ele sabia que ele precisava honrar a verdade. Ele sabia. Minha gente, um testemunho belíssimo, belíssimo. E tem um outro ponto para nossa reflexão desta manhã, desta quinta-feira, que é a parte final do texto, né? Depois de todo aquele alvoroço, o próprio comandante do quartel fala, eles vão matar Paulo, vamos tirá-lo daqui. Eles tiram Paulo, e aí Jesus aparece para Paulo, o Senhor aparece para Paulo. Paulo, assim como foste testemunha de mim, assim como foste testemunha de mim em Jerusalém, é preciso que tu sejas também minha testemunha em Roma. Meus queridos, quando a gente se sentir cansado, lembremos essas palavras de Jesus Cristo a Paulo. Ele tem uma missão ainda maior para a gente. Quando você se sentir cansado, quando você se sentir com vontade de desistir, de tocar sua vida, de seguir em frente, de possuir novos rumos, porque não vai dar em nada, Jesus tem uma missão ainda maior para você. Como também tem cruzes ainda maiores. É claro que o testemunho de Jerusalém, ele foi grandioso. A persistência, a fé, a coragem de Paulo. Mas o testemunho de Roma vai ser muito mais precioso, porque lá Paulo vai derramar o seu sangue. O testemunho de Roma vai ser mais desafiador, vai ser mais doloroso. Ele vai derramar o seu sangue, ele vai ter que entregar sua vida por Jesus em Roma. Sabe, minha gente, a gente dá tão pouco para Deus, tão pouco. E essa frase do Senhor para Paulo, para nós, significa o quê? A gente pode dar alguma coisa a mais. Minha gente, a gente não chegou até o extremo da doação de vida para Jesus Cristo. Por que reclamar? Por que querer parar? Por que desanimar? Você não foi até o fim por Jesus Cristo ainda. É isso que o Senhor está falando para Paulo. Paulo, você deu testemunho de mim em Jerusalém, você pregou bonito, você criou igrejas, você fez tudo o que você tinha que fazer, louvado seja, você fez certinho, mas você vai ter que chegar por mim até as últimas consequências, porque você vai ter que viver o amor supremo. O amor supremo, ele vai até as últimas consequências. O amor supremo, ele não para pela metade. Por causa de uma dificuldade, de um obstáculo, já querer desistir, já querer parar. O amor supremo não é assim. Ele vai até a última gota de sangue. Paulo, e você vai fazer isso em Roma. Você vai fazer isso em Roma. A sua missão não vai terminar nesse quartel aqui preso. A sua missão não vai terminar sendo despedaçado, esbofeteado por essa turminha aí, não. Você vai dar testemunho para os grandes de Roma. Você vai ser memorável. Sua lembrança perdurará para toda a posteridade cristã. Paulo, você vai ter que ir até as últimas consequências. E para nós, Jesus está falando a mesma coisa, minha gente.
Ele está falando a mesma coisa. Quando você se cansar, hora ou outra eu sempre falo isso, né? Olha, quando você se cansar, ou você estiver reclamando da sua vida, das dificuldades que você enfrenta, olha do lado e perceba que tem gente que está derramando o sangue muito mais do que você. Tem gente que está sofrendo muito mais do que você. O seu sofrimento perto do sofrimento de outros, ele é pequeno. Então dê glórias a Deus. E saiba que você ainda não chegou às últimas consequências por Jesus. Quando você estiver sofrendo por Jesus Cristo, você olhar dos dois lados, você olhar na frente, você olhar para trás, e você não encontrar ninguém mais sofrendo mais do que você, aí você pode dizer assim: agora eu cheguei ao meu cálice, a minha oblação magna, eu cheguei ao meu sacrifício maior. Mas enquanto você olhar do lado e você vê pessoas que estão sofrendo mais do que você tem alguma coisa mais a dar para Jesus Cristo. Então não reclame. Erga a cabeça e continue a enfrentar a sua missão. É isso que hoje a liturgia nos entrega com esse texto tão bonito. Paulo, você deu testemunho em Jerusalém muito bonito. Agora vai lá assumir Roma. O de Roma vai ser dolorido. Você vai ser decapitado. É isso, Paulo. É isso. Força e coragem, Paulo. Olha só, minha gente, que texto maravilhoso. Tem muito a nos dizer. Muito, muito, muito. Eu não vou me delongar. Tem um rapaz da minha equipe Nossa Senhora que ele falou que ele escuta a minha reflexão tomando banho, né? Aí ontem acho que durou 30 minutos, ele falou assim: padre, gastei muita água, culpa do senhor. Então, para ele evitar de gastar água, então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Que Deus abençoe você, fica firme na sua missão, não desista não, meu irmão, meu filho, minha irmã, minha filha em Cristo, não desista não. Jesus está com você, se você não está sozinho, sozinha. Força e coragem, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembremos-nos sempre, Deus está no comando de tudo.